Olá, eu sou o Fábio e você está no canal 10 Minutos Investindo. Aqui nós falamos de ações, opções, mercado em geral, day trade, position e swing trade. Eu quero aproveitar também para agradecer aos inscritos e aos novos inscritos. Continue divulgando o nosso canal. E se você está chegando agora, já deixe seu like, se inscreve e ative o sininho para receber as nossas notificações. Então, roda a vinheta e já voltamos com o vídeo. Como sempre, lembrando que o material divulgado nesse vídeo não é recomendação de compra ou venda e tem finalidade unicamente caráter informativo e educacional. Assim como as empresas descritas não são recomendação de compra, venda e investimento, sendo única e exclusivamente do investidor a tomada de decisão ou abertura de conta nas corretoras ou bancos que ora sejam citados. E o nosso assunto de hoje é a nossa série e o mercado, o Trend Topics de final de semana, que te põe a par dos assuntos que devem movimentar a Bolsa de Valores brasileira durante a semana. E como já é de praxe, nós temos perspectivas para o Ibov e índices, apresentação de resultados, pagamentos de juros e dividendos programados para a semana e fatores externos ao mercado que podem impactar no mercado financeiro nos próximos dias. Então vamos começar pelo Ibov e pelos índices. O Ibov, aparentemente após uma semana ruim, iniciou a semana com uma aparente possibilidade de recuperação, se segurando na casa dos 120 mil pontos e na segunda-feira conseguindo uma pequena alta da ordem de 0,74%. Porém, mediante principalmente ao panorama político e em relação à vacina no ambiente interno, ou seja, aqui no nosso Brasil, na terça-feira ele perdeu o suporte dos 120 mil pontos, o primeiro suporte, ponto inicial, e veio fechar na casa dos 117.380 pontos, que é uma região intermediária, na realidade, entre aquele topo rompido da casa dos 115 mil pontos inicialmente. Uma coisa que, ao meu ver, provocou boa parte dessa queda foi principalmente a escalada na curva de juros, principalmente nos Ds 23, 25 e 27. Para quem quiser olhar, está aqui no cantinho, aqui na base, os valores dos DIs, que evoluíram bastante durante essa semana, depois de um período de consolidação entre um valor intermediário chegando próximo ao topo histórico, ou melhor, topo histórico não, chegando próximo ao topo anterior, da curva de juros, onde proporcionou a baixa que havia acontecido. Eu há muito já vinha falando que eu não conseguia comprar nos níveis que a bolsa estava, desde aquele nível dos 105 mil pontos em diante, 105, 106 mil pontos. Eu falei que eu não conseguia comprar naqueles níveis e continuei na mesma condição, porque eu achava muito prematuro e imaginava uma correção. É claro que não esperava uma perna de alta tão grande, chegando aos 120 mil pontos principalmente e rompendo de uma vez só. O que eu vejo atualmente é uma correção, e como eu já tinha até citado anteriormente, imaginava inclusive que essa correção chegasse até a casa dos 115 mil pontos, mais ou menos ali, o que para mim não é nada demais após uma perna de alta tão grande. Na realidade, nós tivemos uma alta quase consecutiva desde lá do suporte dos 93 mil pontos até o rompimento do topo dos 120 mil e a chegada aos 125 mil pontos. Então, nada mais saudável, para todos os efeitos, do que uma correção nesse nível. É claro que não se esperava uma correção puxada pelos fatores, principalmente, que estão sendo puxados e originaram essa correção. Mas não dá para
ser de bom em tudo nem mal em tudo, né? E, inclusive, se olharmos, por exemplo, no gráfico semanal, a coisa não fica tão feia, né, quanto no gráfico diário. Nós temos todo esse movimento, né, aqui, ó. Todo esse movimento de alta, né? E, por enquanto, apenas 2 semanas de baixa, ou seja, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 semanas, né? Fechando para cima e agora 2 semanas fechando para baixo. Olhando pelo gráfico semanal, seria possível esperar uma correção até ali na ordem até um pouco menos do que 115 mil pontos, até uma ordem ali na casa dos 112 ou até 110 mil pontos, uma correção mais forte. Porém, olhando para o diário, a coisa fica mais feia, né? Para quem opera em mais curto prazo. Olhando para os indicadores, venda forte durante a semana inteira, né? Porém, próximo das médias, mas apenas a quinta-feira foi dentro da média de negociação do mercado. Olhando para as bandas, rompeu uma banda para baixo, né? Para todos os efeitos, 2 candles para baixo, porém não chegou na banda inferior das bandas de Bollinger, o que não indica ainda uma tendência clara de baixa, né? Ou seja, como eu disse, parece, a meu ver, mais uma correção forte. Olhando o AVV, a gente vê que mesmo, você vê como é que a tendência era tão forte, essa tendência de alta aqui, mesmo com o Ibov, vamos dizer assim, em queda, o ABV ainda conseguiu se manter quase que na semana inteira acima da linha de 20 e inclusive, né, criando uma divergência bem forte, né, que o ABV estava apontando para cima e o mercado vindo para baixo na realidade, para você ver como é que a coisa, como é que a compra estava forte para todos os efeitos ainda, né? E só vindo na realidade a perder nos últimos dias da semana, entre os dias 15 e os dias 20 principalmente. Olhando as médias, eu tenho a média móvel de 9 a de 21 já apontando para baixo, porém ainda longe da média de 72. O que seria propriamente aí sim, seria chegando na média de 72 e perdendo na realidade a média de 72, que imagino que vai cruzar ali na ordem de, se continuar no mesmo ritmo, ali na casa dos 114, 115 mil, vazando para baixo, aí pode-se pensar realmente que seja uma tendência de baixa. Olhando o desenho aqui pelo nosso amigo estocástico, ainda tem espaço para corrigir mais um pouco, porque ainda não chegou nos níveis ainda, que seria, pode-se dizer que são os níveis de reação de mercado, né? Que está mais ou menos aqui, que seria nos níveis, vamos dizer assim, já dentro realmente do valor de sobrevenda. Então, ainda dá para esperar, de repente, uma correção um pouco mais forte, como eu falei, ali para aquela casa dos 115 mil pontos, imagino eu. Mas, como a gente sabe, o mercado é mercado e o fluxo quem manda é ele, como a gente sempre diz, né? Contra fluxo não há argumento. No momento, o fluxo é vendedor. Quem quiser surfar na onda de venda, fique à vontade. E pode ser até que surja nesses níveis, né? Aqui na casa dos 115 mil pontos, principalmente, né? Aqui entre 115 e 113 mil pontos, né? Que seriam 2 pontos até importantes, pode-se dizer, uma boa oportunidade de entrada em alguns papéis. Olhando para o gráfico de linhas, para todos os efeitos, o nosso próximo ponto está aqui, ó, na casa entre, vamos colocar aqui, entre 113.800 e
115.400. Seria um ponto a se pensar. E até olhando aqui para o momento, né, que ele normalmente antecipa um pouco mais o movimento, continua apontado para baixo e ainda não chegou na realidade naquele ponto ali de sobrevenda. Então, pode ser que ainda venha durante a semana uma correção um pouco mais forte, até porque tem muita coisa a ser definida ainda, e eu acho que esse finalzinho do mês de janeiro, principalmente o começo do mês de fevereiro, vão ser bem decisivos para o desempenho da Bolsa de Valores. Já olhando para o índice, a impressão que dá é que ele voltou para corrigir para poder, para todos os efeitos, voltar aqui nesse gap de baixa, né? Que foi aberto aqui no dia, deixa eu ver se eu vejo aqui certinho, no dia 21 do mês de dezembro do ano passado. Pode ser que ele tenha vindo para fechar esse gap e que vá voltar e ganhar novamente. Para quem gosta de figura gráfica, para todos os efeitos, a gente pode dizer que a gente tem aqui um ombro, né? Uma cabeça e, de repente, um ombro. Pode ser que isso venha a formar um oco, né? Um ombro, cabeça, ombro aqui, para quem gosta de figura. O que demonstraria uma possibilidade de uma correção um pouco mais forte. Aí sim, para aquele nível que eu falei ali, naquele nível de 115 e 113 mil pontos. Tá? Mesma coisa, porém no índice a gente já vê que os valores foram bem acima da média, ou seja, mostrando uma força vendedora para todos os efeitos bem robusta, bem forte. Olhando o ABV, a mesma coisa, né? Estava fazendo topo no ABV na realidade e o mercado com a divergência, vamos dizer assim, vindo para baixo, né? Com a divergência de baixa para todos os efeitos, o ABV para cima. Olhando o estocástico, mesma situação. Ainda não chegamos para todos os efeitos no valor de sobrevenda na qual normalmente o mercado costuma reagir. Continuamos na mesma condição, né? E olhando por último, aqui no momento, a mesma condição, né? Apontando para baixo, inicialmente sem nenhuma reação, e com aquele valor ali, ó, entre 115 e aqui dá até um pouco mais, né? Que fica até pior o cenário, entre 115 não. Aqui me dá um cenário entre 114 mil e 110 mil, que seria uma correção bem mais forte para todos os efeitos. E a mesma condição. Média móvel, tanto de 21 quanto de 9 períodos, já foram vencidos para baixo. Temos agora, para todos os efeitos, a média móvel de 72 períodos, que está aqui na linha dos 112.450 pontos. Se continuar nessa linha, deve se encontrar aqui por volta dos 114 e 115 mil pontos. Vamos ver, agora é esperar. Vamos fazer uma observação. Se formos olhar para o gráfico, para todos os efeitos, chegou no valor, fechou o gap. A gente achou esse ombro, cabeça, ombro aqui. Pode-se identificar uma correção um pouco mais forte. Porém, a meu ver, né, mediante as questões de cenário político e outras questões que nós temos, vacina e algumas questões internas, principalmente no país, que estão pesando muito, eu vejo uma boa possibilidade do mercado ou corrigir mais um pouco, ou ficar andando de lado, pelo menos até algumas decisões aí que devem acontecer do final do mês de janeiro até o começo do mês de fevereiro. Lembrando que estamos próximos a entrar na temporada de
divulgação de resultados das empresas do quarto trimestre de 2020, que normalmente dá uma boa balançada no mercado. Olhando para o dólar voltou a rondar ali próximo daquela região que já foi rondada pelo dólar em junho, né? Já foi rondado pelo dólar em outubro, já chegou a bater novamente nessa região no finalzinho de dezembro, né? E inclusive no começo, bem no comecinho agora do ano, que é justamente essa região aqui entre 5.550 e 5 é 5.500, né? Vamos colocar assim, arredondando, para não ficar fazendo conta de maluco. Não existe um valor exato. Para meu ver, não tem esse negócio de o ponto exato. Nesse caso, para mim, é uma região, né? Que é uma região de preço que toda vez ele tem uma certa dificuldade, que é um ponto de resistência na realidade, né? Que ele criou. E agora ele criou um ponto de suporte, na realidade, ali naquela posição do gap que abriu lá no meio de junho, né? Ali entre 4,99 e 5,02. Mesma questão. Tem um ponto de suporte grande nessa região e tem um ponto de resistência grande nessa outra região aqui. Entre 5... Vamos colocar 5,51 e 5,55, né? Vou colocar valores bem aproximados. Bom, essa alta do dólar tem sido puxada principalmente pelo valor dos DIs, né? Que deram uma esticada boa mediante alguns rumores de mercado relativo à possibilidade de o governo furar o teto de gastos, algumas medidas que estão demorando muito a acontecer, que a cada momento é uma novidade, né? Alguns rumores sobre se o governo vai liberar mais parcelas do auxílio emergencial e por aí em diante, né? Mas são coisas que, por enquanto, são conjecturas, né? Não se tem exatamente uma decisão exata, mas que acabam impactando. E, infelizmente, no momento, até a opinião de copeiro da Câmara tem criado, vamos dizer assim, um tumulto enorme no mercado financeiro. Mas, como diria, sejamos bem-vindos ao mundo globalizado, né? Bom, e para quem quiser entender um pouquinho do que eu acho que baliza os valores do dólar, o que faz com que ele suba, que ele desça, o que determina, vamos dizer assim, o movimento que o dólar vai fazer de certa forma, que eu entendo como sendo um antecipador de movimento para o dólar, eu vou deixar um card aqui em cima sobre a minha opinião particular de o que, né, movimenta o dólar em relação ao nosso mercado. Dando continuidade, nós temos empresas com divulgação de resultados, informações trimestrais e fatos de empresa. Durante a semana, relatado apenas, até o momento, nós temos apenas a Cielo com demonstração financeiras anuais, completas no dia 26/1 e apresentação pública de resultado no dia 27/1. Pode-se dizer que a Cielo está inaugurando, né, esse período. Muita gente esperando o resultado, eu inclusive. Estou de olho no resultado da Cielo, até porque no último trimestre, né, no terceiro trimestre de 2020, ela apresentou um lucro líquido na ordem de 100 milhões, muita gente achou ruim. Bom, como eu disse, poderia dizer bom, não foi bom, né? Mas eu nunca ouvi dizer que empresa que dê lucro seja prejuízo. Não, tudo bem que o lucro não foi dentro dos valores esperados, para quem enxerga a Cielo como aquela mesma empresa de 4, 5 anos atrás, que é uma realidade completamente diferente de hoje, e a empresa ela tem que correr atrás, e tem inclusive, né, corrido atrás
para tentar se reinventar para o novo mercado que trouxe para ela grandes desafios. E como empresas pagando dividendos de juros do capital próprio na semana, nós temos a Ambev pagando dividendos da ordem de 0,0767 centavos para suas ações de ticket ABEV3, que estão com dividend yield de 1,68% nos últimos 12 meses. A data de comunicação foi no dia 13 de 1 de 2021 e a data de pagamento será agora no dia 28 de 1 de 2021. Temos também as indústrias home pagando juros do seu capital próprio da ordem de R$1 redondo para o seu ticket ROMI3, que estão com dividend yield de 14,29% nos últimos 12 meses. A data de comunicação foi no dia 14 de 12 de 2020 e a data de pagamento será agora no dia 26 de 1 de 2021. Temos a Tronx pagando juros do seu capital próprio da ordem de 0,7434 centavos para suas ações de ticket CRPG3, que estão com dividend yield de 1,80% nos últimos 12 meses. A data de comunicação foi no dia 7 de 1 de 2021 e a data de pagamento será no dia 29 de 1 de 2021. Ela também estará pagando juros do seu capital próprio da ordem também de 0,7434 centavos para suas ações de ticket CRPG5, que estão com dividend yield de 1,92% nos últimos 12 meses. A data de comunicação também foi no dia 7 de 1 de 2021 e a data de pagamento também será no dia 29 de 1 de 2021. Ela também estará pagando juros do seu capital próprio da ordem de também de 0,7434 centavos para suas ações de ticket CRPG6, que estão com dividend yield de 1,93% nos últimos 12 meses, também com data de comunicação em 7 de 1 de 2021 e data de pagamento também no dia 29 de 1 de 2021. Temos também a Ferbasa pagando juros do seu capital próprio da ordem de 0,1578 centavos para suas ações de ticket FESEA3, que estão com dividend yield de 2,59% nos últimos 12 meses. A data de comunicação foi no dia 4 de 12 de 2020 e a data de pagamento será agora no dia 26 de 1 de 2021. Ela também estará pagando juros do seu capital próprio da ordem de 0,1736 centavos para suas ações de ticket FESA4, que estão com dividend yield de 3,97% nos últimos 12 meses. A data de comunicação foi no dia 4 de 12 de 2020 e a data de pagamento também será no dia 26 de 1 de 2021. Durante essa semana, também teremos pagamentos de dividendos da RMV, que estará pagando dividendos da ordem de 0,2071 centavos para suas ações de ticket MRVE3, que estão com dividend yield de 2,88% nos últimos 12 meses. A data de comunicação foi no dia 13 de 1 de 2021 e a data de pagamento será no dia 28 de 1 de 2021. Teremos também a Smiles pagando juros do seu capital próprio da ordem de 0,4345 centavos para suas ações de ticket SMLS3, que estão com dividend yield de 14,29% nos últimos 12 meses. A data de comunicação foi no dia 30 de 11 de 2020 e a data de pagamento será agora no dia 27 de 1 de 2021. Temos também a EMAI pagando dividendos da ordem de 0,7434 centavos para suas ações com ticket EMAE3, que estão com dividend yield de 27,50% nos últimos 12 meses. A data de comunicação foi no dia 5 de 1 de 2021 e a data de pagamento será no dia 29 de 1 de 2021. Ela também estará pagando dividendos da ordem de 0,7434 centavos para suas ações de ticket EMAE4, que estão com dividend yield de 12,17% nos últimos 12 meses, também com data de comunicação no dia 5 de 1 de 2021 e data de pagamento no dia 29 de 1 de 2021. Temos também a Engie pagando dividendos da ordem de 0,6796 centavos para suas ações de ticket
EGIE3, né, que estão com dividend yield de 3,98% nos últimos 12 meses, com primeira data de comunicação no dia 18/12/2020 e data de pagamento no dia 29/1/2021. Ela também estará pagando para esse mesmo ticket dividendos da ordem de 0,8306 centavos, também com o mesmo yield de 3,98, porém com data com em 7/8/2020. As datas cons foram colocadas de forma separadas porque pessoas podem ter adquirido as ações da Engie em datas diferentes e não terão direito aos dois dividendos, apenas a um ou a outro. E uma data de pagamento também no dia 29/1/2021. Temos também a JSL S.A. pagando juros sobre capital próprio da ordem de 0,0554 centavos para suas ações de ticket JSLG3, que estão com dividend yield de 0,61% nos últimos 12 meses. A data de comunicação foi no dia 6/1/2021 e a data de pagamento será no dia 29/1/2021. Temos também o Banco Itaú pagando dividendos da ordem de 0,0150 centavos para suas ações de ticket ITUB3, que estão com dividend yield de 5,19% nos últimos 12 meses. A data de comunicação será no dia 29/1/2021 e a data de pagamento dia 1/3/2021. O Itaú também estará pagando dividendos da ordem de 0,0150 centavos para suas ações de ticket ITUB4, que estão com dividend yield de 4,62% nos últimos 12 meses. A data com também será no dia 29/1/2021 e a data de pagamento, idem, 0 no dia 1/3/2021. Vale lembrar também que a aquisição de ação apenas para receber os dividendos eu não considero uma prática saudável, até porque no dia que a ação se torna ex-dividendos, né? Ou seja, o dia após a data que elas passam a ser negociadas com o valor sem direito aos aqueles dividendos a serem recebidos, ela tem um desconto desse valor. Agora, se você não tem ação na carteira e já estava dentro do teu plano de investimentos colocar essa ação na carteira, pode ser um momento de você entrar já recebendo um pedacinho, né, de certa forma, do dinheiro na qual você está investindo na ação dessa empresa. Nós temos também a JCL, só que agora é a Simpar, né, que ela estará pagando juros sobre capital próprio da ordem de 0,1166 centavos para suas ações de ticket SIMH3, que estão com dividend yield de 0,50% nos últimos 12 meses. A data de comunicação também foi no dia 6/1/2021 e a data de pagamento será no dia 29/1/2021. E para fechar, nós temos várias ações ligadas ao Banco Alfa, né? E inicialmente as primeiras ações são a do consórcio Alfa de administração, que estarão pagando dividendos da ordem de 0,2404 centavos para suas ações de ticket BRGE11, que estão com dividend yield de 3,46% nos últimos 12 meses. A data com será no dia 27/1/2021 e a data de pagamento ainda não foi determinada. Ela também estará pagando dividendos da ordem de 0,2087 centavos para suas ações de ticket BRGE5, que estão com dividend yield de 2,26%. A data com também será no dia 27/1/2021 e também não teve data de pagamento divulgado. Ela também estará pagando dividendos da ordem de 0,5009 centavos para suas ações de ticket BRGE6, que estão com dividend yield de 3,81% nos últimos 12 meses, também com data com em 27/1 e data de pagamento também não divulgada.
Ela também estará pagando dividendos da ordem de 0,2922 centavos para suas ações de ticket BRGE7, que estão com dividend yield de 7,62% nos últimos 12 meses, data com também 27/1 de 2021 e também sem data de pagamento divulgada. E por último, ela também estará pagando dividendos da ordem de 0,2087 centavos para suas ações de ticket BRGE8, que estão com dividend yield de 3,18% nos últimos 12 meses, a data de comunicação também no dia 27/1 de 2021 e a data de pagamento, como nos anteriores, ainda também não foi divulgada. Na mesma linha, o Banco Alfa de Investimento estará pagando dividendos da ordem de 0,0782 centavos para suas ações do ticket BRIV3, que estão com dividend yield de 0% nos últimos 12 meses, também com data de comunicação 27/1 de 2021 e data de pagamento idem, sem data determinada. Ela também estará pagando dividendos da ordem de 0,0489 centavos para suas ações de ticket BRIV4, que estão com dividend yield de 7,07% nos últimos 12 meses, também com data de comunicação no dia 27 próximo e sem data de pagamento definida. A financeira Alfa, do Banco Alfa, também estará pagando dividendos da ordem de 0,0489 centavos para suas ações de ticket CRIV4, que estão com dividend yield de 7,59% nos últimos 12 meses, a data de comunicação também dia 27 próximo e sem data de pagamento definida. Também teremos a Alfa Holding pagando dividendos da ordem de 0,0782 centavos para suas ações de ticket PRAD5, que estão com dividend yield de 5,42% nos últimos 12 meses, também com data de comunicação no próximo dia 27 e também sem data de pagamento definida. Bom, chegando próximo à nossa finalização, de olho nas notícias, o Ibov fechou a semana com queda depois de romper o topo histórico e alcançar os famosos 125 mil pontos, né? 125k. Vem por 2 semanas consecutivas acumulando perdas de mais 6%. Porém, a entrada de capital estrangeiro já soma mais de 21 milhões nos primeiros dias do ano de 2021, só contabilizando, se eu não me engano, do primeiro até o 20º dia, né? E eu coloquei essa tabela aqui mostrando para vocês a entrada de capital, que está aqui em torno de 21 milhões 622 mil, e fazendo a comparativo com os anos anteriores. Inclusive em 2020, né, como a gente pode ver, o ano foi bem ruim e mesmo assim ainda encerramos o ano com saldo positivo. E só para fazer um comparativo assim bem interessante, né, para a gente ver como é que as coisas são, o valor de entrada só no mês de novembro do ano passado foi quase que equivalente ao volume, vamos dizer assim, de valor de capital estrangeiro entrante no ano de 2017 todo. E o ano de 2016 todo, o volume, né, de capital estrangeiro entrante no Brasil no ano de 2016 todo é inferior somente ao ano de 2021, né? Nesse primeiro mês que nós estamos, nesse pedaço, né, que não fechou o mês ainda, que já ultrapassa 21 milhões, ou seja, já passa brincando aí pelo menos 2 milhões e 500 mil aproximadamente, para vocês terem uma ideia. Bom, na reta final das eleições da Câmara e Senado está valendo tudo. O resultado determinará o ritmo das possíveis mudanças no país, como agenda econômica e privatizações, né? Que é o que está todo mundo esperando que saiam apesar de a agenda das privatizações já estar pronta, mas não foi colocada em andamento. E a agenda econômica, olhando, vamos dizer assim, as questões principalmente do ajuste fiscal, né? E naquela famosa enxugada, né, nos gastos públicos tão esperada. Como eu já falei anteriormente, os DI subiram forte nos últimos dias, puxando o dólar e renovando as máximas novamente, sendo o DI 23 negociado a 5,18 e o DIF 25, né, negociado a 6,79.
E o dólar fechou lá na casa dos 5,46, como a gente viu, próximo daquela resistência forte, né? Que ele já chegou várias vezes, com valorização de 3,24% na semana. Notícias de última hora, né? Agora há pouquinho, Bitcoin sofre a pior queda semanal dos últimos meses, caiu mais de 12%, né, em uma semana, e o Ethereum valoriza 10% em um rally rápido, em um rally sem precedentes para todos os efeitos, quase que no dia de hoje. Deixa eu ver se eu puxo rapidamente o gráfico aqui para vocês, só para me mostrar algumas coisinhas para a gente fechar o vídeo. Aqui, ó. Nós temos aqui agora o gráfico do Bitcoin atualmente, né? Tá retomando depois de ele conseguir chegar no topo aqui passando os 40 mil dólares, né? Tomou 2 pancadas consecutivas já, muita gente está chamando isso de correção, né? E no momento, agora, na hora que eu estou gravando esse vídeo, ele está cotado a 33.299,70 dólares, né? Se colocar aqui, ele perdeu em mercado mais de 10 mil dólares, né? Em relação ao topo. Na contramão, o que aconteceu? O Ethereum, né, que sofreu também, de certa forma, uma queda na semana passada, que eu tinha mostrado no vídeo anterior, próxima à queda do Bitcoin, renovando máxima e chegando aqui, ultrapassando a barreira dos 1.423 dólares e nesse ritmo, até com uma probabilidade de romper o topo, chegando a os 1.500 dólares, né? Mas eu não sou, como dizer, eu não sou especialista em moeda digital. Porém que gráfico, né? Gráfico é gráfico. Queria chamar a atenção para vocês aqui alguns fatos, algumas coisas importantes, como sempre, né? Índice de volatilidade, né, do S&P 500, que continua em alta, né? Ou seja, a tendência é que o mercado lá fora ainda continue bem volátil. A soja, que vinha numa tendência de alta forte, né, pegou na semana uma sequência de baixa, né, fazendo uma correção bem forte. Teoricamente seria uma correção voltando para as médias, apesar que ela já perdeu a média de 72 períodos também, né, há muito tempo. Não dá para saber exatamente onde vai ser o fundo. Olhando o petróleo, que vinha também numa tendência forte de alta, né, mediante alguns impasses, principalmente nas Arábias, vamos dizer assim, né? Deu uma recuada, apesar de ter fechado bem no 0 a 0. O índice de países emergentes ainda continua fazendo máximo, ainda não deu sinal para todos os efeitos, né, nenhum de uma correção. Esse índice é interessante, que ele mostra, vamos dizer assim, como é uma bolsa, na realidade, é um índice que pega os valores de todos os países emergentes, né? É um índice que replica isso. Uma coisa importante para a gente prestar atenção nessa segunda, como é que vai se comportar principalmente, apesar que na segunda-feira agora nós não temos Bolsa Brasileira, feriado em São Paulo, né? É o que? Justamente esse camarada aqui, que é o EWZ, né? Que é um índice, uma ETF na realidade, que replica, né, a movimentação dos papéis brasileiros nos Estados Unidos. E se a gente olhar o que aconteceu, fiz até questão de colocar essa retração aqui, né, deixar ela marcada. Ele voltou na realidade, né? Ele abriu para baixo, acompanhando o movimento do papel, principalmente na sexta-feira.
os papéis na sexta-feira, e veio parar onde? Ó? Veio parar aqui, ó, gente, ó, nesse gap aqui que tinha sido aberto, nessa casa dos 35,04, né? Agora é acompanhar, porque se ele perder esses 35,04, próximo ponto seria em 33,98 e um ponto de suporte mais forte seria aqui na base de entre 33,60 e 33,13, né? O que seria relativamente, a gente parar e analisar aquela correção para os 115 mil pontos e de repente uma correção mais forte para casa dos 110 a 113 mil pontos, tá? Então vale a pena ficar de olho nesse índice. Futuro do S&P 500 continua indo para cima, beleza? Para todos os efeitos. Esse aqui já está para todos, já está em operação, né? Porque já tem mercado aberto lá fora. Bitcoin é 24 horas, né? Dólar para todos os efeitos parado. E de indicadores é isso que a gente tem que brigar. Ou seja, fiquem de olho, gente. Principalmente aqui no EWZ. Amanhã, que dá para ter uma ideia de como que o mercado brasileiro pode se comportar na abertura na terça-feira. E uma outra coisa também interessante é a gente estar sempre olhando o índice do dólar, para onde que ele está andando. Que ele, junto com o comportamento dos DIs, acaba determinando um pouco o movimento do dólar em relação ao mercado brasileiro. De olho nas notícias lá fora, Dow Jones abriu a semana aos 30.900, fechando com a valorização de 0,22 na semana. Já o S&P 500 com valorização de 1,37 também na semana. Pensando na política, o mercado continua atento, olhando no radar um novo pacote de estímulos do governo americano, que, pelo que eu estive lendo, pode ter um pouquinho de resistência para conseguir aprovar algumas medidas, né? Mas, como diria, esperemos e aguardemos. Temos uma segunda-feira para todos os efeitos de folga, entre aspas, né? Para mim não é o caso, para alguns imagino que sim. E por hoje, se esse vídeo te ajudou em alguma coisa, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe seu like e, é claro, compartilhe o nosso vídeo para que possamos estar cada vez trazendo mais conteúdo relevante para todos. E como sempre, um muito obrigado e bons investimentos.